É a questão da segurança nacional dos Estados Unidos, né? Um presidente ali que pode apertar o botão numa situação que ele não está 100% lúcido, é um risco para todo mundo, né? Ainda bem que não depende só dele, né? Ele não aperta o botão sozinho. Para que esse tipo de coisa aconteça, há um sistema de segurança em que ele não pode sozinho determinar um ataque. Existe um código que não está só com ele e tem que ser digitados e todo o sistema tem que ser colocado em prontidão por pessoas distintas, exatamente para evitar um momento desse em que o cara abre a mala e aperta o botão. Menos mal, né? Menos É, mal. Então, essa aproximação muito grande entre Coreia do Norte e Rússia preocupa um pouco o Ocidente, porque há alguns passos a mais e a Coreia do Norte vai ter condição de causar um estrago grande. E é importante lembrar, Betete, aquela promessa ou aviso que o Putin fez quando os Estados Unidos prometeu entregar mísseis, né, e de longo alcance para a Ucrânia e liberar ela para atacar ou atingir o território da Rússia. Ele disse assim: já que vocês vão entregar mísseis e tecnologia à Ucrânia para me atacar, eu também posso fazer o mesmo com os inimigos do Ocidente. E aí nós vemos alguns passos dele em direção ao Irã, a Coreia do Norte e alguns outros países, e isso chama bastante atenção. Ele pode estar traçando uma estratégia de responder na mesma moeda. Houveram alguns ataques na Rússia, agora em particular na Crimeia, onde um míssil foi atingido pelas baterias antiaéreas e tinha artefatos de fragmentação que atingiram uma praia, matando crianças e civis que estavam na praia na Crimeia. Isso tem tornado, Betete, aqueles que nos ouvem veem, a situação do Putin muito delicada internamente, porque há uma pressão muito grande para que ele responda de uma maneira mais, digamos assim, mais firme, né? E ele tem sido contido, ele tem se contido em não dar uma resposta. Existe uma pressão grande, eu acredito que no vídeo 132 eu comento isso, existem estudos lá na Rússia e há pessoas lá que têm bastante relevância estratégica e de opinião junto a Putin. Eu acho que foi no 132, né? Nós estamos no 134 já, né? No 132 eu falo sobre essa questão da guerra, exatamente, e mostro que há estudos lá na Rússia em que defendem um ataque, tipo um ataque preventivo e dissuasório a algumas capitais europeias com armas nucleares táticas. Alguns lá defendem que chegou no limite, né, não há mais como suportar essa situação, e eles acreditam que um ataque com armas nucleares táticas, quero lembrar a vocês que armas nucleares táticas não têm o impacto de uma arma nuclear convencional, estratégica, ok? E já está lá no 132, eu mostro, inclusive, o estudo, o autor do estudo e o argumento dele. Eu estou sendo conciso aqui, como nós combinamos, né? Nesse 132 eu mostro que eles já estão defendendo um ataque nuclear tático a algumas capitais da Europa como uma forma de dissuadir a OTAN e os Estados Unidos. E argumentando, inclusive, que acredita que os Estados Unidos não reagiria a um ataque que fosse limitado à Europa. Bom, isso está tudo lá no 132. A questão mais importante é que essa pressão sobre o Putin está se tornando bastante forte. Não sabemos até que ponto ele vai ceder ou não. Eu queria abrir um parênteses aqui, professor Luiz Antônio, que faz tempo que você sempre está abordando a questão das munições, né? Os países envolvidos estão com dificuldade dessa questão aí de munições em relação aos seus armamentos. O que você pode aprofundar um pouquinho mais nessa questão da China também? Quem que é o grande fornecedor hoje de munição? Como é que está a questão da OTAN, desses países? Eles têm munições? Olha, os países da OTAN esgotaram suas munições, né, ao longo da guerra da Ucrânia. Isso, lá no canal, eu coloco várias autoridades e militares dizendo que realmente a situação é grave. Existe também, Betete, uma dificuldade de repor as munições que foram esgotadas
que foram enviadas para a Ucrânia, seja os Estados Unidos, principalmente munições de 155 milímetros. Elas foram esgotadas praticamente, os estoques estão abaixo do mínimo na Europa e nos Estados Unidos. Segundo a secretária do Exército dos Estados Unidos, levaria aí em torno de 4 anos, 3 a 4 anos, para repor esse estoque aos níveis anteriores à guerra da Ucrânia. Isso é gravíssimo, veja bem. Nós já temos aí 2 anos de guerra na Ucrânia, ou mais, um pouco mais, em meses, né? E você ter os seus estoques, digo, da OTAN, esgotados à medida que você mandou para a Ucrânia, significa que você próprio está um pouco desguarnecido, né? Um pouco não, bastante desguarnecido. E repor um estoque desse não é algo que se faz, Betete, do dia para a noite, né? Você precisa de certos minerais, terras raras, que inclusive não há no Ocidente. Quem tem a maior parte dos estoques de terras raras é a China e a Rússia, né? Então você precisa repor. E essa situação se tornou, digamos assim, uma situação crítica em relação à guerra. Imagina, Betete, agora uma nova frente de Israel. Israel no sul, em Gaza, ele ainda não finalizou, não conseguiu ainda vencer o Hamas completamente, tanto que os reféns não foram soltos, né? E já está se falando em abrir uma nova frente ao norte, no Líbano, contra o Hezbollah. Tudo isso requer do Ocidente e dos Estados Unidos apoio em forma de munição, de armas e também de recursos financeiros. Quer dizer, apesar do Ocidente estar somente indiretamente envolvido nessas guerras, né, que são guerras proxy, né, o Ocidente acaba despendendo recursos financeiros e munição e também muitas armas ao custo do seu próprio estoque. Imagina amanhã, então, essa guerra de Israel se expandindo para o norte, para o Líbano, no sul, ainda a questão de Rafah, e a questão da Ucrânia não está resolvida. Isso vai esgotando o Ocidente, não só financeiramente, como em armas. Não há que se falar nem que se comece algo em Taiwan. Se começar algo da China com Taiwan, seriam três frentes belicosas simultâneas, o que para o Ocidente se torna algo de difícil administração, digamos assim. Okay? E a temperatura ali só está que aumenta, né? Não tem nada acalmando, né? Muito pelo contrário, nessa questão de China e Taiwan também, né? Essa é uma posição da China, é uma posição completamente, digamos assim, não pode ser renovada, mudada. A China já disse claramente que existe uma só China, e Taiwan faz parte dessa uma só China, e, por enquanto, vai tentando por meios diplomáticos, mas todos sabem que ela está ganhando tempo para uma ação bélica, né? Ela está se poupando, segurando, estudando a estratégia. Quando o Ocidente estiver muito desgastado e muito envolvido com a Ucrânia e o Oriente Médio, talvez ela entenda que seja um momento para avançar nesse quesito. Veja bem, Betete, o Zelensky é o presidente da Ucrânia, né, que deveria ter tido eleições presidenciais lá, ele suspendeu as eleições presidenciais, porque diz ele que a Ucrânia está sob lei marcial e não tem eleições presidenciais. Então, ele está lá ocupando o cargo até que um dia haja uma eleição, quando um dia a guerra acabar. Então, o Zelensky vai propondo agora um acordo de paz, construir um acordo de paz em comum com o Ocidente. Mas ele não chamou a Rússia para discutir o acordo de paz até agora. Quer dizer, ele quer botar na mesa um plano de paz em que ele só ouviu os seus aliados. Óbvio, que essa proposta de paz que sair das mãos dele, se ela não contemplar as necessidades da Rússia, será recusada, e aí ele, obviamente, vai ter um motivo para dizer, olha, eu propus a paz, eles recusaram. Mas em que termos você propôs a paz? Veja bem, Betete, se você tem um problema, um antagonismo com alguém, e você quer chegar a um acordo de paz, o primeiro passo é ouvir a pessoa com quem você se antagonizou, para saber quais são os motivos, para saber quais são as necessidades. Né? Propor algo sem ouvir o outro lado é o mesmo que propor algo de difícil aceitação, ainda mais pelo fato de que é a Rússia que está ganhando a guerra, e não a Ucrânia. Né? Então, assim, é outro movimento que parece ser mais uma questão de marketing por parte do Zelensky, e até para acalmar um pouco a situação, porque ele percebe
que o Ocidente está ficando já cansado e esgotado nessa guerra da Ucrânia, e que os olhos do Ocidente vão se voltando paulatinamente mais para a questão do Oriente Médio. Veja bem, Betete, só uma última observação. Essa pressão contínua sobre a Rússia, né, com sanções econômicas que não deram certo, a economia da Rússia vai crescer 3,2%, com sanções para que ela não produza armas, ela quadruplicou a produção de armas, só fez formar o seguinte: hoje nós temos aí a formação de um eixo, uma aliança, que não existia há 4, 5 anos atrás. E esse eixo, essa aliança, reúne Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, e agora, paulatinamente, Turquia e vários outros países árabes entrando nesse eixo. Veja, algo que era impensável há 4, 5 anos atrás, se criou o inimigo perfeito para os DGs, um inimigo poderoso. Vou repetir: Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, e indo para esse eixo, a Arábia Saudita já está entrando nos BRICS, Emirados Árabes Unidos, Turquia, que é o segundo maior exército da OTAN, a Turquia, já manifestou interesse em entrar também nos BRICS e se aliando com a Rússia. Ou seja, se formou do lado de lá um eixo, uma aliança impensável há 4, 5 anos atrás.